Olá, meu amigo, minha amiga. Estamos de volta com o nosso Portal do José, nesse final de domingão, que com certeza, para uma pessoa como você, que está sempre aqui no nosso portal, foi um domingo como outros que você já teve ao longo dos últimos anos. Mas para algumas pessoas, foi um domingo de muita atenção, muita apreensão, porque essas criaturas ficam o tempo todo com a preocupação de verem uma sirene, policiais da Polícia Federal, uma intimação ou até mesmo um recolhimento para uma situação mais complicada. Algumas delas estão apostando as suas fichas em que haja uma total revolução no processo eleitoral nos Estados Unidos, interferindo aqui na nossa realidade e evitando ali o caminho de muitas dessas criaturas para a cadeia. Mas isso não passa de uma alucinação muito profunda em meio a algumas preocupações legítimas que o mundo está tendo nesse momento em função do que pode acontecer nas eleições dos Estados Unidos. Eu vou aqui fazer um prognóstico aqui com vocês, depois vocês me cobrem um pouco mais à frente, que eu acho que todos os indicadores aqui nos dão algumas pistas para a gente adivinhar o que pode acontecer. Bom, vou conversar com vocês sobre essas histórias todas, mas antes, mais nada, é sempre muito importante convidar você que está chegando agora no nosso portal e ainda não é inscrito, ainda não nos conhecia, para que, em primeiro lugar, você se inscreva aqui conosco. Depois conheça os nossos outros vídeos. Se você gostar, compartilhe, recomende e nunca se esqueça de dar o seu precioso joinha, o seu comentário e, se puder, venha também para o nosso clube de membros. Você que é muito bem-vindo e muito bem-vindo. Gente, olha, eu quero agradecer a todos vocês que estão votando no nosso portal lá para a premiação do IBEST. Nós estamos ali disputando com mais duas pessoas, uma da extrema-direita como o melhor canal de opinião política, que é a Ana Henkel, lá da extrema-direita, e o Reinaldo Azevedo, que o ano passado também ganhou o prêmio. Então está sendo muito legal a participação de vocês compartilhem aí o nosso link para as pessoas continuarem a votar conosco, para a gente estar juntos lá nessa cerimônia aí, trocar as figurinhas com várias pessoas que estão competindo em outras categorias. É muito legal ter o nosso portal nesse patamar, né, de tanta gente interessante, tanta gente importante. Então, vamos seguir em frente, né? Bom, hoje, todos os jornais que tratam das questões macroeconômicas, a geopolítica, os assuntos que, de fato, podem mexer com a nossa realidade, estão dando destaque às eleições nos Estados Unidos. E os telejornais, você já pode ir se preparando. Vai ser um bombardeio diário, o que está acontecendo, o que deixou de acontecer, o processo de apuração. E uma coisa a gente pode cravar. Essa história lá para os estadunidenses não vai terminar bem. Por uma razão muito simples. Se o Trump ganhar as eleições, Kamala vai reconhecer. Mas o que significa uma figura que já foi condenada, uma figura que tem um perfil moral absolutamente infame? Porque a criatura é uma mentirosa quanto mais, é um vigarista, é um espertalhão, já comentei aqui com vocês quais são as bases filosóficas, as bases morais com que esse sujeito trata as coisas, as pessoas, o seu próprio país, enfim. Então não podemos esperar nada de muito sensato. Isso aí os principais jornais no mundo têm feito exatamente essa leitura. E se ele perder as eleições, nós vamos ter lá nos Estados Unidos uma turbulência pior do que aconteceu da última vez quando ele não reconheceu o resultado. Isso está gerando uma série de expectativas. Aqui no nosso país tem muita gente aqui que está apostando que uma vitória de Trump fará uma intervenção aqui no nosso país. A cabeça dessas criaturas está nesse nível, né? Hoje eu vou mostrar aqui para vocês um que mistura a vigarice com a paspalhice, mas muita gente acaba seguindo a criatura. Mas a gente ajuda também a desmascarar e cobrar um pouco mais à frente, né, o que irá acontecer com aquilo que ele está dizendo. O jornal O Globo de hoje fez um editorial de página inteira com o seguinte título: O pesadelo americano. O resultado das eleições americanas é incerto, assim como o futuro da democracia do país, caso Donald Trump vença. A coluna que, aliás, essa foi a coluna da Miriam Leitão. O editorial tem esse outro título aqui: O significado da disputa entre Kamala e Trump. Eleição americana definirá o futuro não apenas da maior potência militar e econômica, mas de todo o planeta. Bom, já conversei aqui com vocês, no nosso encontro anterior, que do ponto de vista da geopolítica, pouquíssima coisa irá mudar. Tanto é que ontem, quem acompanha o Jornal Nacional, viu ali uma matéria onde uma cidade que tem uma grande parcela de eleitores de origem árabe, eles não vão votar nem em Kamala e nem em Trump, vão votar na candidata do Partido Verde.
Porque seja qual for o resultado desses dois candidatos que estão à frente desse processo todo, a situação para alguns países não modificará absolutamente nada. Quem financia as campanhas nos Estados Unidos são os grupos do complexo militar. Então, eles vão continuar a fomentar conflitos para todos os lados, tem muito dinheiro envolvido nessa história, e uma coisa é certa, tanto uma candidatura como outra apenas atenuará, se chegar à presidência dos Estados Unidos, alguns problemas graves que o país tem. Ninguém fala, por exemplo, em ter um Estado com a visão social, né? Eles não têm essa visão, é cada um por si e Deus por todos. É um país dividido entre vencedores e derrotados. E aí, como o capital está ficando cada vez mais concentrado no topo da pirâmide, o tecido que está abaixo nessa sociedade, as classes sociais mais de classe média baixa, os pequenos empresários, os pequenos empreendedores, comerciantes, profissionais liberais, estão perdendo ao longo das últimas décadas cada vez mais a sua qualidade de vida. Então isso está fazendo com que eles procurem explicação para isso. E aí o poder econômico, a grande mídia diz, olha, implicitamente, né, a culpa é da China, a culpa é da concorrência chinesa, a culpa são dos imigrantes, a culpa é do estrangeiro. E aí vão achando uma série de fantasmas para esconder o conflito real que acontece. Aqui no Brasil, nós temos a importação, como eu comentei com vocês mais cedo, dessa ótica distorcida, onde os problemas aqui no Brasil passaram a ser também coisas fantasmagóricas pelo lado da direita. O comunismo, o socialismo, ameaça à pátria, ameaça a Deus, ameaça à família, a liberdade de expressão, vieram com esse lixão todo e isso conseguiu seduzir uma parcela muito importante da sociedade brasileira, que já não contente com os nossos problemas, acabou importando, como tendo os extremistas de direita como emissários, essas insanidades todas. Então, aconteça o que acontecer lá nos Estados Unidos, o que nós teremos serão conflitos. Isso não tem como essa situação não acontecer, né? Vamos acompanhar. Os conflitos surgirão ou a curto prazo ou a médio e longo prazo. Curto prazo, se Trump perder. Médio e longo prazo, se ele vencer, porque nós teremos aí muitas situações, né? O clã Bolsonaro e o bolsonarismo aqui no Brasil, eles já abdicaram muito tempo, né, do nosso país ser uma nação soberana, próspera, uma nação independente. Eles funcionam, de fato, como vassalos, puxa-sacos no português, claro, dessa gente lá dos Estados Unidos. Muitos já estão lá há muito tempo. O pioneiro deles foi o Olavo de Carvalho, que começou a introjetar aqui para o Brasil esse lixo intelectual, o medo, o pânico, como grande vigarista que era e que conseguiu iludir muitas pessoas e também dar base para muitas criações de outros vigaristazinhos que conseguiram, através desse tipo de mensagem, angariar apoio em vários setores de uma sociedade tão complicada como a brasileira, como a nossa sociedade ficou. Então eles estão discutindo isso e aqui no Twitter do Eduardo Bananinha tem excelente papo com o professor Jordan Peterson, cara de extrema direita, né? Guerra cultural, política brasileira e degradação moral que o mundo vive. Então eles são a polícia moral do planeta. Então, moral para eles é aquilo que está na régua deles, né? E aí, gente, fica essa patifaria. Eles estabelecem um modelo e quem não se adequa a esse modelo está no mundo cão, é comunista, tem que ser banido, tem que ser emparedado, tem que perder direitos e por aí vai. Agora, a figura do inelegível, como eu comentei com vocês, é apenas um subproduto dessa história toda. Ele não tem vida própria. Quem é capaz de dizer que o Bolsonaro formulou alguma dessas ideias está no mundo da ilusão. Ele foi um vigarista como o Trump, só que menos inteligente que o Trump, que está surfando numa série de dogmas, uma série de frases, de situações que engabelam uma parcela considerável da sociedade. Ontem eu mostrei para vocês um pastor bolsonarista dizendo que o Bolsonaro não foi ganho para Jesus. Ele é um cara que não entende nada de religião. Como é que nós vamos colocar esse cara como uma figura de um mito? Ele, na verdade, foi um grande bezerro de ouro. E isso está tendo impacto aí no meio evangélico. Classificar alguém como bezerro de ouro, adorar um bezerro de ouro, é um negócio complicado. Então a criatura fica aqui dentro sem nenhum tipo de base,
tentando ainda se manter no processo político aqui no Brasil. Mas a situação para ele tende a ficar cada vez mais complicada assim que essas situações todas não ficarem mais ocupando a mídia no Brasil e voltarmos a cobrar do senhor Paulo Gonet que saia do seu sono profundo para cumprir a sua missão. Bom, daí a gente chega numa dessas figuras que é o subproduto da pilantragem importada. O cara está sem dormir. Está desesperado, está preocupado, está dizendo coisas como essa aqui. Ó. Veja o nível, gente. Vamos lá. Fala, criatura. Faltam apenas 3 dias para as eleições mais importantes que o mundo já viu. Como vocês sabem, dia 5 agora a gente vai ter as eleições dos Estados Unidos e todos os dias uma das primeiras coisas que eu faço é acordar, sentar no computador e dar uma olhada. Olha só a tranquilidade do criatura. Meu amigo, você não tem família, não? Você não tem outra preocupação no mundo, não? Aliás, o senador Cajuru, né, no quesito família, andou levantando algumas questões complicadas em relação ao senhor, defensor da família, né? Vamos seguir aqui. Olhada e como que estão as pesquisas, e principalmente as pesquisas nos estados-chave, chamados de battlegrounds, ou campos de batalha. E eu vou te explicar por que aqueles 6 estados são tão importantes e são eles que definem quem será o próximo presidente dos Estados Unidos. Uma coisa muito estranha está acontecendo. Nós chegamos a ter mais de 34% de vantagem para o Donald Trump nos últimos... Nós tivemos, olha só, o cara já incorporou, hein? Ele já é um americano. Nós tivemos vantagem. 4, 5 dias para trás. De repente as coisas começaram a mudar. Vou mostrar para vocês e por que eu estou preocupado. Aí é o seguinte, né? Tá preocupado, dane-se você, cara. O teu problema aí não é a eleição dos Estados Unidos. O teu problema se chama Alexandre de Moraes. O teu problema se chama os crimes que você cometeu. Se chama fila andando, se chama aqui Procurador-Geral da República. Esse que é o teu problema principal, tá? Mas aí à frente, a criatura, o vassalo, o indivíduo que mistura pilantragem com política, disse o seguinte. Vai ser assim, de apertar o coração o resultado dessas eleições. Eu estou indo amanhã, segunda-feira de manhã, eu estou indo lá para os Estados Unidos, vou acompanhar em loco, eu quero estar lá no momento da divulgação do resultado. Aliás, o senhor mande um abraço aí para o senhor Elon Musk, tá? O senhor que diz que fala com ele, manda um abraço para ele, né? Disse, olha, o senhor está fazendo muita falta, né, no Congresso Brasileiro, o senhor disse que iria lá, queria denunciar o ministro Alexandre de Moraes, que vinha deputado aqui no Brasil para prender o Alexandre de Moraes, que o Alexandre de Moraes ia perder lá o visto dele. Estamos aguardando. Aliás, o senhor Gustavo Gayer poderia trazer para a gente novas informações, né, que anda girando naquela cabecinha perturbada do bilionário, né? Mas vamos lá. Pode ser, entenda isso, essa eleição agora pode ser o início do resgate da democracia ocidental ou pode ser o último prego no caixão de uma possível mundo democrático e livre. Que não é a Câmara, não é porque a Câmara é apenas o fantoche do sistema. O sistema escolheu um fantoche, igual aqui no Brasil. O sistema escolheu o Lula para derrotar o Bolsonaro. Nos Estados Unidos, o sistema mais forte que o mundo já viu escolheu a Câmara para não deixar que o Trump volte à presidência. O Trump vai ser Se o Trump entra agora, ele entra para acabar com o sistema. Gente, tem coisa mais demente do que isso? Ou o cara é vigarista, ou um demente. Gente, é um negócio impressionante. O Donald Trump conta sistema. Que sistema que está falando? Um cara que é bilionário, um cara que é vigarista, um cara que surfou em todo tipo de estrutura de poder, que está alinhado ou ligado aos homens mais poderosos do ponto de vista econômico. Alguém que nunca fez absolutamente nada para resolver a situação do povo dele de uma forma definitiva e do mundo. Então, é gente muito perturbada, né? Então, gente, olha, pelo menos nós aqui vamos acompanhar à distância essa história. Ninguém de nós aqui está preocupado com cadeia, com polícia. A preocupação dessas criaturas está num outro patamar. Aqui a gente vai observar de longe e torcer para as coisas terminarem bem, que eu acho muito difícil diante daquilo que eu comentei aqui com vocês. Haverá turbulências por lá, né? Bom, eu fico por aqui agora, mas eu quero mandar um grande abraço para pessoas que são membros aqui do nosso portal, em especial algumas que pediram, fala, professor, que eu estou inscrito aí no Clube de Membros. Então, um beijão para Meire Melo, que está há 5 anos aqui no nosso Clube de Membros, Emanuel Antônio, Roberta Farinha, Geraldo Mariano, Maria Sueli Figueira, Roosevelt Batista, João Carlos Souza, Wallace Dornelas, Alexandre Vence, Celeste Paz Duarte, um beijão, Celeste, Cid Roberto, está sempre no nosso chat, Márcia do Espírito Santo está sempre também no chat, Ivelise de Curitiba, Maria Farias e a Sônia, que está meio dodói, que eu quero mandar um grande beijo. Sônia, se recupere, fique bem e volte a participar do nosso chat, tá bom? Gente, muito obrigado por vocês estarem aqui e até o nosso próximo portal. Vamos ficar de olho aí
gringos aí, porque tem coisa complicada vindo, né? Tchau.